Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, o seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível também acompanhar pelos sites das duas TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. O Embaixada Brasil segue com a sequência de sabatinas com os vereadores eleitos na cidade de Cubatão. O convidado de hoje é Marcos Roberto, o Tinho, eleito pelo Republicanos com exatos 913 votos. Seja muito bem-vindo à Embaixada, vereador. Obrigado, Luiz. Obrigado, amigo Ivo. É um prazer estar participando do programa Embaixada. Como o vereador Tinho já adiantou, o convidado de hoje é o jornalista do Jornal Folha de Cubatão, Ivo de Oliveira. Meus cumprimentos ao Valentim, ao Marcos Roberto Tinho, à audiência nas TVs e nas redes sociais. A Embaixada Brasil de hoje promete. Voltamos daqui a pouco. A Embaixada retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é o vereador Marcos Roberto Tinho, do Republicanos de Cubatão. Bem, vereador, eu vou falar um pouquinho aqui do currículo do senhor. O senhor tem toda a autonomia para me corrigir. Marcos Roberto Tinho tem 51 anos, eleito com 913 votos na última eleição para vereador, é do Partido Republicanos, tem como principais bandeiras o esporte e a saúde. E também vai ser, ou aliás, já é, o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de Cubatão. Vereador, a pergunta que a gente gostaria de falar para o senhor é: não esperávamos o senhor fazer parte da mesa diretora, até porque o senhor não foi da coligação que elegeu o prefeito Ademar. Como foi feito esse convite e por que o senhor decidiu aceitar? Na verdade, isso após a eleição é um novo processo de viabilizar as questões políticas, né? Aquilo que passou na campanha, na eleição, fica para trás. E daqui para frente é um processo diferente, onde a gente tem ideia de fazer um mandato diferenciado, com transparência, com sinceridade e sempre falando a verdade, porque é assim que nós vamos conduzir o nosso mandato. E a questão do convite foi justamente isso, por conta da nossa postura durante a nossa carreira política, que nós ingressamos na carreira política desde 97, quando nós assumimos aí o vereador Luizinho, que foi o nosso vereador na época, e nós fomos assessores por 3 mandatos junto com eles. Então a nossa postura foi sempre essa, de ter uma conduta de sinceridade, de transparência e o principal, de estar voltado para aquilo que a cidade necessita, que é o que a gente interessa nesse momento também. Essa peculiaridade de o senhor ter sido assessor do ex-vereador e ex-presidente da Casa de Leis Cubatense, Luizinho, foi dali que surgiu o gosto pela política, os trâmites, e isso me incentivou a disputar outras eleições e ser eleito finalmente nessa última eleição do ano 2020? A gente já tinha um trabalho, né? Um trabalho social, envolvimento no esporte, na cultura, nas escolas de samba, nos blocos carnavalescos. Então a gente já tinha um trabalho, já tinha um segmento na cidade nesse sentido. E após isso, sendo assessor do vereador, isso só foi aumentando o desejo ainda mais da gente estar atuando com firmeza para que a gente possa estar atendendo aí as necessidades não só das entidades culturais como esportiva e também aquilo que for de bom para a nossa cidade. Então isso nos levou a estar dando continuidade nesse trabalho para que hoje a gente conseguisse ganhar as eleições e se tornar vereador. E o de Oliveira? Bom, quero primeiro cumprimentar o vereador Tinho, em nome dos 913 eleitores e também em nome de todo o colégio eleitoral, que agora, a partir da eleição, a partir de eleito, o vereador passa a representar toda a população. E aí, diante desse desafio, o Tinho é um homem público há décadas. Quem conhece a atuação dele sabe que realmente ele é vinculado ao esporte, à cultura e à saúde. E daí surge então, você consegue realizar um sonho de se tornar um representante da população através da eleição. E aí eu te pergunto, e agora, José?
O que fazer para dar relevo a toda aquela atuação social na cultura, enfim, fora do poder oficial, e agora sendo um representante do povo, usando toda a estrutura do poder legislativo, como transformar esse índice de desenvolvimento humano tão ruim de Cubatão para que fique condizente com o PIB, que é um dos maiores do estado de São Paulo, através da sua atuação na Câmara. A gente sabe que a responsabilidade é grande, né? Até porque a gente percebe hoje que principalmente a cultura e o esporte há uma carência muito grande, né? Em ações que realmente chegam na nossa população. E aí é assim que a gente vai procurar desenvolver um trabalho forte em cima desses dois segmentos, porque eu acredito que primeiro o esporte é onde você consegue ter a maior facilidade de inserir o jovem e o adolescente na sociedade. E a cultura principalmente, que onde se há cultura, se há vida, você dá condições das pessoas serem melhores. Então a gente vai fazer um trabalho voltado para que isso aconteça de verdade, para que o nosso esporte volte a funcionar, que a nossa cultura, os grupos artísticos, né, os grupos de danças, as próprias academias, né, então já temos procurado nesse sentido para a gente estar conversando, para a gente desenvolver um trabalho em conjunto. Eu acho que nós temos que ser parceiros, não só nós no Legislativo, mas também fazer com que o Executivo ponha em prática tudo isso para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. A gente sabe que em tempos de coronavírus as coisas não andam com tanta facilidade, vereador, mas Cubatão já tem uma história muito grande até no esporte, com atletismo de ponta, revelando até grandes atletas profissionais. Teve cubatenses que chegaram a participar de Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. E Cubatão sempre tem essa demanda negativa, que falta o incentivo aos nossos atletas e também à cultura. O carnaval cubatense realmente não vive nos seus melhores momentos. Qual política pública, vereador, tem que se tomar de fato uma cidade tão complicada, aliás, como Cubatão? Aquilo que eu falei, a gente precisa de buscar parcerias, né? Não só na iniciativa privada, como também em projetos federais do governo do estado, para que a gente consiga melhorar isso, né? Até por conta que isso você acaba trazendo emprego, você consegue fazer com que as pessoas que dependem desse segmento, tanto do esporte como da cultura, que essas pessoas consigam sobreviver desses segmentos, que é extremamente importante. E é o que nós vamos fazer, buscar parcerias com as indústrias. Nós estamos num polo industrial, isso é extremamente importante para envolver as indústrias junto, né, nessa parceria, tanto na cultura como no esporte. Você acabou dizendo, na questão de revelar atletas. Eu estou no esporte há vários anos, já tive participando de várias competições, na época do Torres, do Aimoré, né, do Cubatão. Então a gente sabe da importância de que feito essas parcerias, tanto no esporte como na cultura, para que a gente possa desenvolver realmente um trabalho onde a gente possa não só conseguir fazer com que essas pessoas sobrevivam desse segmento, mas que a gente consiga atender um divertimento para a nossa população. Ivo? Nós temos essa previsão de volta às aulas na modalidade híbrida ou na modalidade presencial para uma parcela dos alunos, medida em que a pandemia for se tornando mais controlada. Daí, em 2020, a gente falou o tempo todo, a televisão o tempo todo falou no novo normal. E a gente eu penso que esse contexto do novo normal seria nas escolas públicas, se você aumentar a integração entre as atividades pedagógicas escolares e o esporte e a cultura. Da perspectiva da formulação de políticas públicas que privilegie o esporte e a cultura nas escolas, para que nossos alunos aumentem o tempo de permanência nos momentos de aprendizagem dentro da escola, como é que a Câmara poderia estar colaborando com o Executivo na formulação dessas ideias e dessas políticas públicas? Um minuto, vereador, que a produção me avisou do tempo de intervalo.
Pois é, eu acredito que a gente precisa justamente fazer isso, com que o esporte e a cultura, que ela seja um segmento da Secretaria de Educação. Isso tem que caminhar junto, lado a lado. Então, a gente tem ideia de, inclusive, que isso faça parte da grade da escolar, que é importantíssimo. Antigamente, a gente tínhamos o professor de Educação Física, que o aluno estudava de manhã e à tarde teria Educação Física nas escolas, cumprindo o seu horário lá, que fazia parte da grade da matéria da educação. É o que nós precisamos fazer, voltar com tudo isso para que isso seja integrado junto com a educação, para que a gente possa cada vez mais fortalecer, não a parte física e esportiva, mas também a parte educacional, que é extremamente importante. Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. E retornamos para o nosso segundo bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é o vereador Marcos Roberto Tinho, eleito pelos Republicanos de Cubatão. Bem, vereador, o vereador é da região do Jardim Costa Silva, uma região que já foi até área administrativa em outros governos, quando ainda haviam as subprefeituras. O Costa Silva era uma subprefeitura, juntamente com todos os seus bairros adjacentes, englobando ali Jardim São Francisco, Conjunto Afonso Schmidt, Parque Fernando Jorge, Jardim Anchieta. Enfim, faz muitos anos que essa região não elege um vereador na cidade de Cubatão. O último foi o Hilário, ainda nos anos 80, né? Como o senhor vê, o senhor morador daquele bairro, como o senhor vê as necessidades do pessoal da região do Jardim Costa Silva e quais os projetos que o senhor tem em prol de toda aquela comunidade? A gente encara isso como uma grande responsabilidade, né? Até porque a gente fomos eleitos junto com aquela comunidade, né? Então, nós tivemos 913 votos, né? Inclusive agradeço a todos aqueles que nos deram esse voto de confiança, e também as pessoas de lá do Costa Silva, os eleitores do Costa Silva, que acreditaram no nosso trabalho, e que isso faz com que aumenta mais a nossa responsabilidade de, inclusive, fazer com que a gente consiga levar as políticas públicas para aquela região, que hoje é extremamente carente disso, como você citou, desde 1988 que a gente não tem um representante naquele bairro, né? Então, a nossa responsabilidade só aumenta, fazendo com que trabalharemos muito nessa questão de levar as melhorias necessárias para aquele bairro, não só na educação, mas como no lazer, como na manutenção do próprio bairro, que hoje necessita de uma atenção especial, e é assim que nós vamos trabalhar, defendendo essas questões junto com o Poder Executivo. Ivo de Oliveira. Bom, o sociólogo Max Weber fala da ética da responsabilidade do homem público, de quando ele emite a opinião dele, e é porque é a ética das convicções, ele defende as ideias dele, né? Eu quero traçar um paralelo entre o antes de ser eleito e o depois. Na ética da responsabilidade das ações, sabendo que como parlamentar as suas atitudes vão impactar a vida de pessoas, de milhares de pessoas, eu quero pensar como será a sua relação enquanto parlamentar com o Poder Executivo, no sentido de que o seu mandato se coloque efetivamente à disposição da melhoria da qualidade de vida da população de Cubatão. Em que termos que vai se construir essa relação do vereador Marcos Roberto Tinho com o Poder Executivo? A gente pretende ter uma relação amistosa. Claro que quando as divergências políticas, ela faz parte do processo, né? Então, aquilo que for bom para a cidade, aquilo que for bom para atender os anseios da população, é aquilo que eu tenho a obrigação de estar junto, de estar aprovando aquilo que realmente vai chegar lá na ponta para atender
a nossa população de verdade, que são essas ações que você acabou de dizer. Então a gente pretende ter uma relação amistosa, fazer com que a gente consiga realmente esse processo de transição entre legislativo e executivo, a gente consiga ter aí uma transparência, uma convivência junto com o executivo da melhor forma possível. Até porque hoje nós fomos votados em todos os bairros da cidade. Então a minha responsabilidade não é só com o Jardim Costa Silva, ela acaba sendo hoje com toda a cidade, com toda a população. É assim que o político, o vereador, ele tem que entender que essa é a obrigação dele, de representar não só aonde ele mora naquela região, mas também toda a nossa população. E isso nós vamos fazer com transparência, nós vamos estar lutando, brigando, trazendo essa convivência de estar na rua com a população, que eu quero um mandato diferente. Não estar no gabinete, estar na rua ouvindo aquilo que a população precisa e necessita, para que a gente possa estar levando isso não só para o plenário, mas também efetivamente cobrar do executivo para que essas ações a gente consiga realizar. Então a responsabilidade acaba sendo muito grande, como você falou. Hoje nós somos uma cidade com quase 132 mil habitantes, e isso a gente mexe com a vida das pessoas. Então a responsabilidade é muito grande. Então a gente precisa fazer com que isso a gente consiga transmitir aquilo que a gente entende, aquilo que for sempre o melhor, não só na minha visão, mas também na visão de toda a população. Vereador, o vereador Renato, tanto o Jardim Costa Silva, tem outros bairros na cidade, mas mais especificamente o Jardim Costa Silva, onde o senhor vê os principais anseios daquela comunidade para a melhoria de todo o entorno ali de sua vida? Como morador do Costa Silva, gostaria de ver o seu bairro em um minuto? Eu tenho percebido, Valentim, que o Costa Silva ele ficou idoso, né? Que eu morei lá há 21 anos atrás, fui para Vila Nova, fiquei mais 22 anos e voltei agora e estou há 7 anos lá. Então aquele pessoal que eu conheci há esse tempo é o mesmo que estão lá e todos idosos. Então a carência hoje, principalmente na área da saúde, né, que a gente precisa dar uma atenção especial. Acessibilidade talvez também. Acessibilidade, que hoje é importantíssimo, tem muito pouca coisa, né? A questão da manutenção do bairro, que isso aí é o que mais a gente tem pedido. E você veja, hoje nós temos lá 4 torres que está instalada lá do CDHU atrás do Hospital Ana Costa, e isso faz com que impacta a questão dos equipamentos do público, né? Tanto na área da saúde, tanto na área da educação e também no lazer. Então a gente precisa estar voltado nessa questão para que a gente consiga melhorar ainda mais aquilo que está lá, né? Porque antes dessas torres estar instalada lá, era uma população, hoje é outra. Então atendia já com uma certa dificuldade. Então a gente precisa fazer com que essas coisas melhorem, para que a gente não tenha um impacto negativo, para que a gente não consiga atender a população. Embaixada do Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV de Santos. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353. Alfa Segurança. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fonte 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Samia Móveis. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar.
Restaurante Maneiro, a sua melhor opção no centro de Cubatão. Avenida Joaquim Miguel Couto, 736. Restaurante Maneiro. Empório Lisboa Moda Masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. A Embaixada retorna para o seu terceiro bloco, como já dissemos, o entrevistado de hoje é o vereador Marcos Roberto Tinho, ele que foi eleito pelo Republicanos de Cubatão com exatos 913 votos. Vereador, o senhor é seu primeiro mandato como vereador, mas a atuação do Tinho, do cidadão Tinho na cidade de Cubatão, nos meandros da saúde, é uma coisa que boa parte de quem frequenta os próprios públicos da saúde, o Hospital Modelo, as UPAs, enfim, sempre viram a atuação do cidadão Tinho dentro dos hospitais. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente como iniciou essa sua demanda da saúde, mesmo antes de ter o mandato. Na verdade, nós começamos, como eu falei lá atrás, fomos assessor por 4 mandatos na Câmara Municipal de Cubatão. Logo em seguida fui fazer parte da Secretaria de Esporte, depois logo em seguida fui diretor de um dos departamentos mais importantes da cidade, que é o Departamento de Urgência e Emergência, onde a gente fez a gestão no começo lá da UPA, quando se iniciou a UPA lá no Jardim Casqueiro, onde nós tivemos 93% de aprovação da população de lá, e fizemos um trabalho extremamente importante naquele início, e está lá aquele equipamento que hoje é extremamente importante. E logo em seguida fizemos algumas ações importantes no pronto-socorro central, onde nós fazíamos a gestão do PS infantil e também do SAMU. Você veja só, são 4 equipamentos que estão na linha de frente para dar o primeiro atendimento à nossa população. Então, nós procuramos atender da melhor forma possível, com humanização, que eu acho que isso é o principal dentro do equipamento de saúde. É você atender aquele que vai se dirigir para esses equipamentos com atendimento humanizado, né? Ser bem atendido, você procurar saber, porque muitas vezes, o Valentim e Ivo, as pessoas já vão a esses equipamentos com medo, com aquele receio de será que eu vou ser atendido, será que eu vou conseguir realmente fazer os exames que muitas das vezes não consegue fazer. Então me preocupei muito com essa questão, principalmente com as internações do pronto-socorro, que é a porta de entrada, onde os nossos profissionais identificam o problema do paciente, para logo em seguida tomar as providências para que transfira, quando não consiga resolver no próprio pronto-socorro, que faça essa transferência para o hospital. E aí nós procuramos fazer um protocolo, deixamos isso lá, não sei ainda como é que está a situação hoje, que a gente está se integrando da realidade aos poucos, porque não dá para ir em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós fizemos um protocolo onde o paciente não poderia ficar internado no pronto-socorro central por mais de 24 horas. Eu acho que isso é importantíssimo. E a não ser com a conduta médica, não havendo a necessidade ou não havendo condições da transferência, é claro que lá nós temos todos os equipamentos, aparelhos, para que a gente consiga manter o paciente lá. Mas o ideal é que durante essas 24 horas o paciente fosse transferido para o hospital por questões de acomodação melhores, em questão de acompanhamento, em questão de exames, que lá no hospital que tem que fazer isso. Então nós implantamos esse protocolo, que o paciente a cada 8 horas era feita uma avaliação médica, clínica, para ver qual a condição do paciente, se havia a necessidade ou a possibilidade de estar transferindo. Até para ter fluxo. E claro, porque aí você consegue manter o pronto-socorro desvaziado, que essa é a ideia, né? De todos os problemas mais sérios que você tem que tratar lá no hospital. Então conseguimos implantar isso, até mesmo ter uma avaliação médica lá clínica do hospital junto ao pronto-socorro, que todo dia de manhã descia um médico, um responsável clínico para fazer a avaliação, inclusive nos repousos
masculino, feminino e semi-intensiva, onde nós temos uma semi-intensiva dentro do pronto-socorro, que é praticamente uma UTI, que é a mesma coisa que se tivesse internado numa UTI lá no hospital, nós temos dentro do pronto-socorro, justamente para dar esse amparo ao próprio hospital, numa eventual necessidade de não tiver a vaga lá, a gente ter esse paciente internado no pronto-socorro. Mas isso não pode ser tratado como frequência, como de praxe, isso tem que ser uma emergência. Então nós conseguimos fazer um bom trabalho nesse sentido, fazendo com que a gente não melhorasse só as condições do paciente, mas sim também daqueles que passavam durante as suas consultas para fazer suas avaliações numa gravidade não tão importante. Ivo de Oliveira. Em janeiro de 2021, o prefeito Ademar Oliveira deu uma entrevista exclusiva ao jornal Folha de Cubatão, para o Valentim, no qual ele colocou que vai ser um empenho pessoal dele trazer um ambulatório médico de especialidades para a cidade. Pergunto ao vereador Tinha se essa discussão já chegou na Câmara e se o vereador já pensa em algum local para essa instalação, para receber essa AME aqui no nosso município, e quais seriam suas prioridades para melhorar o atendimento na atenção básica, média e complexa da nossa cidade. Em um minuto, vereador, sei que a pergunta é comprida, mas em um minuto. O centro de especialidade é fundamental para a nossa cidade, né? Onde você vai conseguir desvaziar, inclusive, o UPA e os pronto-socorros. E a gente ainda não chegou na Câmara, mas a gente vai provocar essa questão, porque é da vontade do prefeito, como é da minha e acredito que seja também dos colegas vereadores. Então a gente vai provocar essa questão para estar discutindo a melhor forma possível, que a gente precisa desses especialistas na nossa cidade, até porque nós já tivemos uma época aqui de ter 27 especialidades na nossa cidade, né? E hoje a gente tem uma carência nesse sentido por questões de o tempo passou, muitos se aposentaram, muitos se exoneraram, então a gente precisa o mais rápido possível voltar com esse tipo de serviço, com esse tipo de equipamento, e para que a gente consiga resolver esse problema de vez. E o local, a gente está discutindo, hoje nós temos aquele espaço que foi construído lá, onde era a antiga policlínica, na Avenida Martins Fontes. Eu vou sugerir para o prefeito que ali possa ser um lugar que a gente consiga fazer esse centro de especialidade, que a gente vai conseguir desenvolver aí uma saúde diferente, para que aquele que precisa, Ivo, não fique naquela fila de esperar 3 meses para ser consultado, depois mais 3 para fazer seu exame. E eu acho que dentro dessa condição a gente consegue resolver todas essas questões de uma forma humanitária, de uma forma digna, que é isso que a nossa população precisa. Bem, vereadores, chegamos ao final do programa. O senhor tem 30 segundos para esta Câmara, suas considerações finais. Luiz, eu quero agradecer você, ao amigo Ivo, a todos da técnica. Um prazer estar aqui participando desse programa importantíssimo, onde a gente possa estar levando aí para a nossa população aquilo que a gente pensa, aquelas questões que a gente pretende realizar lá na Câmara. Estamos lá à disposição. Agradecer também toda a minha votação, os 913 votos, e dizer que nós vamos representá-los da forma que vocês teriam, como se estivesse no meu lugar, não só vocês, mas toda a nossa população, que é o mais importante. A minha equipe, o nosso gabinete está à disposição. Vou fazer um mandato diferente de estar na rua ouvindo você, que esse é o principal, ouvir a população, para que a gente consiga levar para o plenário, para a gente discutir as ações necessárias para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Ivo de Oliveira. Desejo ao vereador Tinha 4 anos de êxito nessa legislatura, que esse mandato esteja a serviço do povo. Agradeço a técnica aqui da TV, a assessoria do vereador, e ao Valentim mais uma vez, muito obrigado. Debate, análise, crítica e informação. Embaixada Brasil, é só aqui na TV Polo de Cubatão e também na TV em Santos. Mantenha a posição.